Fala, torcida vascaína! Você está no canal Os Vascaínos. E como sempre, já é uma tradição, eu, Edu Canelas, te levarei para uma viagem para perto das notícias do nosso Vasco da Gama nessa tarde que precede o dia do Réveillon. Estamos todos ansiosos pela virada do ano. Já estou em Nikit City por conta da gelada, já saindo para começar o dia bebendo meu gelo. Então, vou lhe informar de tudo a respeito do Gigante da Colina, mas para isso você vai dar aquela moral ao canal de sempre, já que eu tô nesse cenário todo branco, bem bonito, off-white, com essa camisa maravilhosa. Você vai no botão de curtir, você vai comentar nesse vídeo, dar aquela martelada no vídeo, você vai se inscrever no canal, é claro, e também ser membro aqui do canal Os Vascaínos, porque dessa forma você entra no nosso grupo de WhatsApp, você pode participar de live conosco aqui ao vivo durante esse ano de 2023. E aí, eu posso dizer que será um prazer receber cada amigo vascaíno lá no nosso grupo de WhatsApp, para a gente poder debater bastante sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o grande amor de nossas vidas. Vamos ao que interessa? O Vasco hoje fez o seu último treinamento antes do ano acabar. Afinal, amanhã os jogadores estão de folga para curtir o Réveillon. Então, no último treinamento do ano, o Vasco fez um amistoso contra o Bangu e perdeu esse amistoso por 2-1. Mas é bom a gente ressaltar e lembrar, quando eu ler aqui, eu tenho aqui na minha colinha o time que jogou hoje contra o Bangu, é entender que, na verdade, o Vasco hoje competiu esse amistoso, esse jogo-treino, mais para dar padrão e trabalhar, porque você vê que não é uma equipe que está sendo montada como titular ou como reserva. O Barbieri mesclou bastante, alguns jogadores jogando fora de posição, principalmente no segundo tempo. Por exemplo, o volante Rodrigo da base jogando como lateral direito, e ele é um primeiro volante, ele não é um lateral direito. O Figueiredo sendo testado no meio de campo, a gente vai ver aqui. E aí, antes de começar, eu quero dar essa explicação para o torcedor, para que a gente tenha a tranquilidade de entender. Jogo treino não é parâmetro para muita coisa no que se diz respeito a resultado. Ele é parâmetro no que diz respeito a desempenho. E o desempenho do Vasco, diante de uma única coisa, me agradou muito. O gol que o Vasco marcou no segundo tempo foi marcado por Eginaldo, numa jogada de marcação à pressão. O Vasco pressionou a saída de bola do Bangu e conseguiu roubar a bola, e aí sim saiu o gol. Aí eu comento para vocês da seguinte forma. Lembra que eu vinha dizendo para vocês, a gente vinha tendo essas conversas aqui, que o Maurício Barbieri gosta de jogar dessa forma, marcação à pressão, um time que normalmente não deixa o adversário respirar quando está em seu campo de defesa, e mostra aí, dessa forma, principalmente também pela estrutura do time leve que ele tentou montar no ataque, que ele pretende repetir esse projeto que deu certo no Bragantino, quando o Bragantino viveu seus melhores dias, de um time veloz, um time rápido, um time que não deixa o adversário respirar. E outra coisa, que também é muito importante, nós vascaínos nos desacostumamos a ver um time leve, a ver um time com disposição que corre do início ao fim. Eu lembro que na temporada passada, que ainda foi esse ano, reclamávamos muito de preparação física, pois os jogadores do Vasco pareciam cansar no segundo tempo. Isso não vai acontecer em 2023. Por quê? Vocês podem notar que o perfil de contratação do Maurício Barbieri é um perfil de contratação de jogadores jovens, jogadores saudáveis, jogadores que vão aguentar ter intensidade durante a maior parte do jogo. Então é por isso que eu estou exaltando esse ponto, esse gol do Eginaldo dentro de uma situação de marcação à pressão. E é isso que o Maurício Barbieri vai colocar como padrão de jogo para o Vasco de 2023. Então, o Vasco jogou com dois times diferentes, um no primeiro tempo e um no segundo tempo. Eu vou comentar primeiro sobre o time do primeiro tempo que está anotado aqui. O Vasco jogou com Raus no gol, Paulinho na lateral direita, Miranda e Léo. Hoje, Léo Pelé, em homenagem ao rei, que infelizmente ontem nos deixou. Edmar na lateral esquerda, Zé Gabriel. O meio de campo com Figueiredo e Nenê. O Figueiredo, com certeza, ficando mais como segundo volante, fazendo a função que o Andrei Santos fazia, e o Zé Gabriel fazendo mais a função que o Yuri Lara fazia. E no ataque, Marlon Gomes, Gabriel Peck e Pedro Raul. Esse time perdeu de 1-0 para o Bangu
no primeiro tempo, tá? Porque depois esse time foi trocado e aí eu vou falar sobre o time do segundo tempo. Mas em relação ao primeiro tempo, a gente pode notar aqui, como eu falei, o Figueiredo está realmente sendo testado nessa função de volante, porque o Barbieri gosta muito de jogadores versáteis. Eu venho sempre repetindo e batendo nessa tecla com vocês. E tá aí, o Figueiredo jogando de volante, ele pode jogar de lateral direito, ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de centroavante. Ou seja, o Figueiredo é um jogador que joga em várias funções e provavelmente vai ser um cara aproveitado pelo Maurício Barbieri em 2023 em vários momentos do jogo, em várias situações. E vou dizer uma coisa para vocês, eu acredito que não seja um jogador titular, mas eu acredito que vai ser um jogador que vai ter aquela função de 12º jogador, que vai substituir quando alguém tiver machucado, que vai entrar ao longo da maioria das partidas, porque é um cara que tem fôlego, é um cara que respeita taticamente, é um cara muito concentrado taticamente nas funções do time. Então eu acredito que o Figueiredo vai ser muito aproveitado pelo nosso Maurício Barbieri. E também percebemos a mesma coisa, ele conseguiu continuar utilizando Marlon Gomes como ponta e Peck como ponta. O Peck, que todo mundo às vezes pede como lateral esquerdo para ter essa oportunidade, porque deu certo com o Figueiredo, eu acho que são pessoas totalmente diferentes, eu não acho que o Peck conseguiria exercer uma função de lateral esquerdo, ele segue lá jogando como ponta esquerda, lá no cantinho dele, provavelmente vai ser aproveitado dessa forma esse ano, se vai ter oportunidade, isso aí é uma questão com o Barbieri, não sabemos se ele vai ter tanta oportunidade assim, e aí esperamos que o Vasco da Gama possa contratar um ponta que não deixe nenhuma margem para que alguém precise substituí-lo, ou seja, o Vasco precisa trazer mais um ponta, além do nosso querido Luca Orediano, que já está praticamente fechado, chega durante a semana no Rio de Janeiro, para que Gabriel Peck não precise ser titular, porque eu acho que é um jogador que para a Série A não deveria ser titular do Vasco da Gama. E aí uma atuação discreta de Pedro Raul, né? Pedro Raul, sua primeira atuação jogando com a camisa do Vasco, ele não participou semana passada, na sexta-feira passada, daquele amistoso contra o Porto Real, que o Vasco venceu de 6-0. Esse jogador não participou, os reforços não participaram, foi o primeiro jogo treino que os reforços participaram. Então, Pedro Raul teve uma atuação discreta, não marcou gol, mas faz parte. Esperamos muitos gols de Pedro Raul em 2023. Aí, no segundo tempo, o Vasco jogou com Alexander, Rodrigo, Anderson Conceição e Ulisses, PV, Deluca, Galarza e Palácios, Eric Marcos e Egnaldo. A gente consegue perceber aqui que esse time ainda ficou um time mais sortido e mais adaptado para algumas funções. Por exemplo, o Rodrigo jogando ali como lateral direito, um jogador que não é lateral direito, ele é um volante. Ele estava como lateral direito nesse treinamento. E também a volta de Galarza. Galarza treinando ao lado de Palácios, tendo oportunidade no treinamento para que Barbieri decida se irá ou não aproveitá-lo para 2023. Na minha opinião, o Galarza não vai ser aproveitado. Se a gente observar direitinho o perfil de contratação do Vasco, a quantidade de gringos que o Vasco vem trazendo, lembrando, só pode relacionar 5 jogadores oriundos de outros países para cada partida. Então o Vasco não deve ter mais de 5 gringos no elenco. Provavelmente Galarza vai ser emprestado, mas é isso, está tendo oportunidade no treinamento. Caso se destaque, o Barbieri goste do jogador, vai pedir para que ele fique, e aí ele pode receber mais oportunidades jogando com a camisa do Vasco da Gama. Lembrando, o gol do Vasco foi marcado pelo Egnaldo, um jogador que também acho que vai ser aproveitado em 2023, um cria da nossa base, um garoto muito jovem, vai ter muito tempo para se desenvolver, e eu acredito demais que o Barbieri vai ser um cara importante para essa molecada. Gosta de trabalhar com jogadores jovens, lembrando que lá no nosso rival foi ele a revelar Vinícius Júnior e Paquetá, gostem ou não, 2 jogadores de Copa do Mundo. Então a gente percebe também o trabalho dele com os jovens lá no Bragantino e é muito interessante a gente observar que essa molecada e essa nossa base que sempre nos deu tanta felicidade, hoje terá um treinador que sabe lidar com jogadores jovens, sabe lidar com a base. E eu tenho certeza absoluta que o Vasco ainda vai revelar muitos jogadores no ano de 2023, principalmente depois dessa copinha com tantos craques que estão no nosso sub-20, falando de Estrela, Ryan, GB, enfim, tantos outros jogadores que vão poder nos ajudar demais
no ano de 2023 também. E, claro, para frente, em vendas, enfim, ser mais um cria que vai deixar saudade quando for embora, assim como Andrei Santos. O nosso volante que está indo hoje para a Inglaterra vai deixar muitas saudades. Ainda tem aquela pequena chance dele não conseguir a documentação e ficar até julho, mas provavelmente Andrei Santos vai ficar já a partir de janeiro no Chelsea e vai ser mais uma saudade que vai morar no nosso coração vascaíno. Então, sorte para o nosso cria Andrei Santos e que ele arrebente lá na Europa. Outra notícia, para finalizar essa nossa tarde de notícias aqui no Hoje Vascaínos, olhando aqui, sempre olhando na Colinha. A Colinha está sempre aqui para me ajudar. O empresário do Franco Fagundes demonstrou interesse de negociar o jogador com o Vasco e já disse que está esperando o Vasco fazer um contato de forma oficial, apresentar uma proposta, mas pelo que ele disse já está bem na cara, está bem claro. O jogador tem interesse de vestir a camisa do Vasco e, na humilde opinião do seu amigo do Canelas, esse cara seria o camisa 10 ideal, uma vez que não dá para trazer Felipe Coutinho agora, mas Franco Fagundes seria o camisa 10 ideal para o ano de 2023. Valeu, rapaziada! Um bom fim de sexta-feira para vocês. Aproveitem, beba a cerveja mais gelada da geladeira, curta o seu fim de ano. Espero que você já esteja saindo do seu trabalho para poder relaxar e não precise mais trabalhar em 2023. E para você, vascaíno, um forte abraço. E claro, inscreva-se aqui no canal, deixe o seu comentário, faça o favor de se inscrever, meu amigo. E seja membro, cara. Você não pode deixar de ser membro para entrar lá no nosso grupo de WhatsApp, para participar de live com a gente aqui no canal. E ó, falar nisso, hoje, 8h30 da noite, Deco da Colina estará fazendo uma live ao vivo aqui no canal Os Vascaínos. Eu não vou poder estar presente, pois estou em Nikit City, estou em Niterói, bebendo aquela cerveja gelada, então estou de folga hoje à noite. Valeu, rapaziada, tamo junto, um grande abraço e você, vascaíno, faça como eu, ame o Vasco acima de tudo. Valeu, um abraço.